Nosso vídeo de hoje é sobre alma, mais precisamente Alma e Política, o novo livro de Newton Bonder, um dos mais importantes líderes espirituais do país. Newton Bonder é escritor e autor de mais de 20 títulos publicados e traduzidos para diversos idiomas. Ele é o autor do livro A Alma Imoral, um best-seller que encontrou sucesso estrondoso no teatro na adaptação da atriz Clarice Nisquier. Newton Bonder está lançando um novo livro, Alma e Política, que fala do sectarismo nas discussões políticas e em qualquer conversa hoje no país. Nós fomos conversar com ele no Centro Cultural Midrash e a entrevista você acompanha agora. Bonder, é um maior prazer estar com você de novo. Eu acho que essa é a nossa quarta entrevista ao longo de talvez mais de 20 anos, eu não sei. Mas é sempre bom conversar com você. Muito bom estar aqui. E olha só, então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre esse livro, o livro que você está lançando, Alma e Política, que tem essa capa maravilhosa, que é um cabo de guerra, e que trata do sectarismo que tomou conta das conversas, quase todas as conversas hoje em dia, não é? O que motivou você a fazer esse livro? Então, assim, eu como todos, mas eu sou uma pessoa que está sempre muito exposto a essa coisa de muitas vezes ter que tomar, ter posições e tudo mais. E nós estamos numa época, assim, em poucos anos, houve uma modificação muito impressionante. E ela é uma modificação, assim, quase que de uma censura, um desejo de censurar, né, criar para você um constrangimento de tomar posições, que é o contrário do sectarismo. Porque quando você toma posições, claro que você pode ser criticado e deve ser criticado, né? Na verdade, é um debate que a gente está o tempo todo realizando em todos os núcleos da sociedade, sejam subgrupos como, por exemplo, a comunidade judaica, ou a nossa cidade, ou o Brasil, ou planetariamente. Então, assim, eu acho que houve uma transformação em poucos anos para um lugar, o Brasil sofreu muito disso, mas é realmente mundial isso, em que as pessoas estão muito menos tolerantes, as pessoas se polarizaram, foram cada uma para um lado, e claramente marcando, se você não está do meu lado, você é meu opositor, meu adversário. E eu fiquei muito intrigado com isso, porque quando você vai ler um pouco sobre pensamento, quase que uma dimensão filosófica ou até mesmo de sabedoria da antiguidade, assim, dos sábios, eles comentavam muito isso, que as pessoas normalmente elas se dividem em dois grupos. Né? Você vê que eu um pouco pego carona nisso, que hoje os americanos têm muita clareza entre republicanos e democratas. Mas a gente também chama de esquerda, de direita, as nossas palavras coxinha e petralhas. Mas os antigos, eles colocavam isso como grupos opostos? É que existem na humanidade, existem dois grupos assim, de pessoas que claramente se definem. Os mais conservadores, os mais rigorosos, e os mais lenientes, mais liberais. Isso você tinha basicamente como uma história da humanidade. E são polos que são importantes. Você pode usar, esses polos podem ser excelentes para você refletir, debater. Nada melhor do que a oposição ao seu pensamento para você crescer. Você sabe que na tradição judaica, nas escolas, as crianças sempre aprendem em duplas. E a função das duplas é que um fala ou recita a lição e o outro contesta o que o outro está falando. E assim se aprende melhor, se aprende mais rápido? Muito mais profundo, porque quando você está falando sozinho, é que nem quando filhos, netos querem às vezes pegar a gente e dizer, me toma a matéria. Por que me toma a matéria? Porque se você mesmo fica tomando de você vai naqueles que você já sabe, você acaba não enxergando o que você não sabe. O outro vê com muito mais clareza o que você não sabe. Então, estudar em conjunto faz a gente crescer. E hoje as pessoas só querem reafirmar suas próprias posições, não é? É um lugar que não é um debate.
É diferente disso, que é um debate em que não é que eu tenho uma posição e você tem outra. Eu estou arguindo o seu pensamento para tentar aprimorar ele e o meu. Né? E as pessoas saíram desse tipo de debate e elas entraram numa questão em que elas misturaram tudo, misturaram interesses pessoais, políticos, etc. E basicamente elas colocam um rótulo. Esse é do meu time, esse não é do meu time. Se você olha o livro, no livro eu menciono isso, se você olhar, nós descendemos dos macacos, né? do ponto de vista das espécies, né? E os macacos se dividem em grupos, eles são extremamente fechados. Se você é do meu grupo, você está acolhido. Se você não é do meu grupo, você é uma ameaça. É uma involução que a gente está sofrendo, uma espécie de involução? Eu acho que é algo que está presente no nosso ser humano. A gente tem um lado nosso que é civilizado, né? E tem um outro lado que a gente briga com ele o tempo todo, que é um bicho. O bicho que quer passar à frente do outro, o bicho que quer... Mas por que está acontecendo isso hoje, na sua opinião, hoje no mundo? Por que estão todos assim, com os ânimos tão acirrados? Por que o sectarismo domina as conversas? Eu acho que tem alguns elementos aqui que são importantes. Eu acho que o principal mesmo é que existe um fator externo. Eu acho que o mundo se encontra hoje com muita pressão, a gente tem muita competitividade, né? As pessoas estão muito inseguras, né? A gente tem uma transformação em tudo, né? Na área do trabalho. As pessoas, você vai me perguntar hoje quais são as profissões de hoje. São novas profissões. Algumas as pessoas não sabem nem qualificar, né? As pessoas estão muito inseguras. Um mundo com muita gente, um mundo em que você não tem mais caminhos muito claros dentro da cultura, de como que você avança. Dentro da cultura, exatamente. Dentro de tudo que a gente acreditou, do que a gente construiu, a gente não encontra mais, não é? Olhando para trás, esses caminhos não são refeitos, né? Exato. Tudo é uma novidade. Isso deixa as pessoas inseguras. Muito inseguras. A gente está sendo convidado a reinventar tudo, né? Inovar em tudo. Né? Um mundo de meritocracia, não interessa o que você fez, é o que você está fazendo. Então eu acho que esse é um elemento de insegurança muito grande que faz as pessoas ficarem num lugar assim muito ameaçadas. Um outro elemento que eu acho que está muito presente é o individualismo. Né? Eu acho que o individualismo ele produziu, com todas as coisas boas que ele trouxe para nós, privacidade, respeito ao direito de tudo, né? de expressão, de escolhas, tudo de bom que tem. Mas, ao mesmo tempo, nós nos tornamos menos comprometidos com espaços coletivos, cada um vive para si, construindo a sua biografia, a sua vida, e isso vai minando uma certa civilidade que depende de uma sensação de ser parte de um coletivo, né? Então as pessoas agem muito individualmente, assim, elas acham os seus pares, mas os pares não é uma tribo. O par é alguém que te interessa, que pensa igual a você, que avança os seus interesses pessoais. Então às vezes são um grupo de pessoas, mas não poderia ser um grupo de pessoas que tem uma determinada opinião e que fizesse lobby, ou fizesse um esforço político para trazer a sua opinião, o seu interesse. Mas não é um conglomerado de pessoas com interesses pessoais que acham camaradas com interesses similares e se organizam individualmente como blocos com uma determinada ideologia. Olha, é tão importante o que você está falando, Bonder, porque nós estamos em ano eleitoral, não é? Então a gente se preocupa em pensar como as pessoas vão se comportar nessas eleições. A gente tem medo de comportamentos violentos, não é? E as pessoas estão se comportando como torcidas de futebol. E isso não faz a democracia avançar, não é? A sensação que você tem, você entrar nas redes sociais, assim, a sensação é de que é uma torcida organizada, que elas estão prontas para ir se encontrar, para brigar e tudo mais, por uma coisa desse grau de violência, né? Mas, obviamente, há um estado geral em que as coisas estão,
e com a chegada das eleições, isso faz um foco nessa divisão, e num país como o Brasil, que tem tanta coisa para botar em dia, sempre a culpa pertence ao seu arqui-inimigo, né? E isso é muito ruim, porque a gente está precisando crescer como país, a gente está precisando refletir, ver algo que estruturalmente estava errado no Brasil há décadas, essa é a verdade, e que a gente conseguiu que fosse exposto, né? E toda a sociedade tem uma participação. Outro dia eu usei até numa manifestação que teve pelo assassinato da Marielle. Eu mencionei uma frase do filósofo Heschel, em que ele diz o seguinte: numa sociedade livre, alguns são culpados, mas todo mundo é responsável. Tá? Então, eu acho que a nossa sociedade ela não quer isso hoje, ela quer achar só os culpados e se livrar da responsabilidade. Da responsabilidade, muito bem. Então esse é o livro Alma e Política, que está sendo lançado agora. Tem o livro seu Alma e Moral, A Alma e Moral, que é muito bem sucedido, né? E que é um livro muito interessante porque a gente pode revisitá-lo. A cada vez que eu leio o livro, eu descubro novos significados. E há pessoas até que assistem a peça 2, 3 vezes, a adaptação do livro pela atriz Clarice Nisquier, não é? E eu queria que você falasse um pouco sobre o livro que trata da evolução, desse processo civilizatório, né, do papel da alma no processo civilizatório e da dinâmica entre corpo e alma nesse processo. Eu até estou me repetindo agora com a alma e política, porque, na verdade, alma, para mim, é um elemento assim, bastante importante, que é uma dimensão imaterial de nós mesmos, né? Quando a gente... Eu não trato a alma no sentido, digamos assim, religioso clássico, em que é a parte de nós pura, que quando a gente morre vai para o céu. Ela até tem um pouco essa característica, porque tudo que é imaterial em nós é perene, não é como o corpo que envelhece, que tem finitude, que termina, né? Mas o que eu fico tratando a alma é como exatamente um aspecto evolutivo do ser humano. Em nós existe um desejo de cuidar do nosso corpo, de sobreviver, de manter as coisas, né, de proteger a gente, de manutenção, de preservação, mas existe em nós também, implantado em nós, um desejo de evoluir. E a gente nem percebe isso, mas a gente tem uma conexão não só com o passado, mas com um futuro que fica demandando da gente virar uma outra coisa, né? Se a gente veio do macaco no sentido científico, né, nós somos parte de uma história incrível, né, em que há em nós potências que vão se realizando e que a gente nem vai ver, né? A gente é só um elozinho de uma corrente. Então, assim, a alma, para mim, ela é sempre esse aspecto evolutivo que tem um desejo, que não é só se preservar, muitas vezes é o contrário de se preservar, é se mutacionar, é se transformar, se transgredir. É como se o corpo fosse mais conservador e a alma transgressora. É isso. É muito no sentido quando a gente quer ficar na zona de conforto, o corpo gosta da zona de conforto, né? Para poder não ter que sofrer as consequências de ficar cansado, de se machucar, né? Então, assim, é isso que eu chamo de corpo, aquilo que quer ficar no bem bom. A alma é a parte de nós que nos tira desse lugar de conforto e que vai gerar risco, vai gerar situações até de desconforto, né? Mas ela faz isso com uma intenção de nos oferecer algum outro retorno imaterial, que não é só o descanso ou prover a gente de coisas materiais. Então, é um elemento muito interessante da consciência humana. Na verdade, alma e consciência são, para mim, elas são uma maneira de olhar a mesma coisa. É a parte do ser humano que olha para si, que se pensa como uma entidade, que se cobra, que se culpa, né? Que faz uma auditoria da sua existência. Nenhum outro animal faz isso, né? Os animais têm várias capacitações, os animais são muito inteligentes, às vezes mais do que a gente.
Sabe? Tem animais que sabem olhar coisas com mais inteligência que a gente, sabem escutar coisas com mais inteligência que a gente, né? Sabem discernir o que é verdadeiro, o que é ilusório, com mais inteligência do que a gente. Mas acreditam menos nas aparências do que a gente. Exatamente. Funcionam, às vezes, com coisas mais objetivas mesmo, mais inteligentes do ponto de vista dos sentidos. Mas nós temos uma coisa inacreditável, que é essa cobrança sobre nós mesmos. Se a gente está atendendo ao potencial que a gente né? O que nos faz, às vezes, deprimidos, porque a vida não está sendo como deveria ser. Muitas vezes é essa alma, esse desejo de produzir algo, de impactar algo. Bonder, falando desse processo civilizatório, como é que você, um líder espiritual tão importante, né, e tão admirado, vê essa possibilidade, a liberdade com que as pessoas estão assumindo hoje, as suas maneiras de amar, suas formas de amar, e o que você pensa da família alternativa? Pois é, então, eu acho que a gente está... É um momento de tanta transformação, desde os anos 60, quando a gente teve toda aquela liberalização toda da sexualidade e de tudo, né? O mundo olhou e disse, vamos rever totalmente a nossa cultura, né? E nesse processo, eu imagino que a gente esteja vivendo um período de um certo exagero. Eu não estou fazendo não estou condenando nada, mas assim como quando começou digamos, o movimento feminista, as mulheres foram para um lugar mais radical, se vestiam mais como um homem, assumiam mais esse lugar de confrontar, uma coisa assim, mas quase que assumindo o masculino, né, no universo feminino. Eu acho que estamos num tempo onde tudo ainda choca e ainda é feito para, às vezes, chocar, né? É um mundo ainda por encontrar um equilíbrio disso. Mas se você olha para o passado e você olha em pinturas, em histórias, você vai ver que gays sempre existiram. No Império Romano isso é presente o tempo todo. Tudo isso que com a liberdade veio à tona e apareceu, e sem freios da cultura, até mesmo das tradições, né? A gente foi para um lugar em que isso está muito extremado, né? Mas é algo que a gente vai ter que aprender a conviver. E essas famílias alternativas são também um desafio, porque a família ela tem uma função, né? Uma função quase que civilizatória, de educação. É um núcleo onde você tenta produzir ali afeto, né? É a maneira humana. Cada animal tem a sua maneira de criar a sua próxima geração. Os humanos, eles criaram essa célula fundamental para a civilização, que é onde você oferece afeto, né? Mas isso pode acontecer em famílias alternativas, né? Isso que é o mais incrível. E é um aprendizado para todos nós, porque tantas vezes a gente ouve sobre alguma construção alternativa muito diferente e a gente fica nesse lugar assim, quase fazendo brincadeira com isso, né? Porque a gente fica... É tão diferente que a gente estranha. Mas você vai olhar com cuidado e as pessoas estabelecem um núcleo familiar, mesmo que toda essa questão de gênero esteja num lugar totalmente diferente do que a gente conhece no lugar hétero e tudo mais, né? Então, assim, o mundo é um mundo, esse é o lado positivo do mundo, né? É um mundo onde há uma possibilidade de inclusão, de aceitação, que é fundamental, né? Não posso imaginar nada mais messiânico, né, do que um mundo onde a gente aceite o outro, que a gente não fique impondo ao outro a nossa maneira de enxergar as coisas. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, preservar esses espaços de afeto, preservar núcleos onde essa civilização possa ser nutrida, verdadeiramente nutrida, para a gente não ter processos involutivos. Bonder, há um tempo atrás você ficava ainda um pouco angustiado com a possibilidade das pessoas idealizarem muito você. Como você vive hoje, que você está entrando na maturidade, esse ano você faz 60 anos, está entrando no mais 60,
Como você vivencia as suas angústias? Acho que tem uma certa humildade assim que vem com o tempo, porque a gente conhece a vida, a gente entende as grandezas das coisas, nós somos todos passageiros. Então, coisas que a gente às vezes toma muito pessoalmente, né, e que nos mexem muito com a nossa autoestima, com nossas... né, elas vão perdendo essa capacidade, a gente vai se sentindo mais afirmado, não no sentido assim de querer se impor, né, mas de aceitar seus próprios defeitos, imperfeições, né? De entender que algumas precisam sempre ser melhoradas, né? Mas outras são características e se você não souber viver bem com certas limitações, você vai viver muito estressado e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo diminuiu pela própria maturidade, assim, apesar do mundo ter ficado cada vez pior. Esse mundo que a gente descreveu, pelo menos nesses últimos 5 anos, ou 10 anos, sem precisar, o mundo ficou muito mais assim de apontar as coisas, de querer levar as coisas para um lugar intolerante mesmo. Cobrança, né? De cobrança, separar. E você, qualquer detalhe, você é isso, você é aquilo, determinam toda a sua pessoa. Mas a maturidade ajuda muito a olhar isso. Então tá. Que outras características você acha que a gente deveria desenvolver para viver a maturidade com mais harmonia, né, com mais bem-estar? Eu acho assim que o centro de tudo para um ser humano é um senso crítico, sabe? Saber lidar com o seu senso crítico, a própria inteligência é um senso crítico, né? Então, assim, é o senso crítico que faz a gente se dar conta que está errado. Se você tentar me provar que eu estou errado, eu vou entrar aqui numa discussão com você e no mundo de hoje eu vou ficar não só 10 horas discutindo, mas eu não vou nem ouvir o que você vai me falar. Tá? Quando você tem um senso crítico, desde que você cuide para que isso não seja alguma coisa muito ácida com você mesmo, não um senso crítico para consigo, mas um senso crítico que está o tempo todo dizendo, quer saber, não fica tão seguro com a tua opinião. A própria maturidade, quantas vezes a gente tinha tanta certeza de uma coisa, de repente começa a olhar, caramba, não é que tinha algo ali, não é que podia ser visto de outra maneira. Então, assim, eu acho que o ser humano, assim, é uma coisa que a própria vivência vai oferecendo a gente, mas é fundamental, perder o senso crítico, que basicamente é ter tanta segurança do que você acha e sabe, sabe? Eu acho que perder esse senso crítico é perder a grande essência da nossa humanidade. E é voltar a ser mais uma espécie tentando comer, beber, dormir, né, se proteger. Tudo isso legítimo como um bicho, como uma outra espécie. Mas nossa verdadeira qualidade pessoal e coletiva é um senso crítico, uma capacidade de olhar a vida, de aprender da vida, de aprender do outro, não de si mesmo. Só se aprende muito do outro, da alteridade, da vida. É isso que ensina. Se você não estiver aberto a isso, você vai ficar cheio de certezas e são grandes ignorâncias. Bonder, muito obrigada pela entrevista. Imagina, foi um querida, grande prazer. muito bom te rever aí. Gostou da entrevista? Então dê o seu like, compartilhe com os amigos e assine o canal. Se você ainda não fez isso, é só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Um grande abraço para você e até a próxima!